Março é o mês de celebração às mulheres e suas conquistas, e o período também serve como um momento de alerta ao público. Historicamente, nós nos cuidamos mais, mas quando o assunto é o problema ocular, pode-se dizer que somos as mais atingidas. Ao menos dados aqui que nos trazem da OMS, 2 em cada 3 pessoas cegas no mundo são mulheres. Em números absolutos, isso representa aí 27 milhões de pessoas com problemas visuais graves. Nós vamos conversar com a oftalmologista Carla Cordeiro sobre a saúde oftalmológica das mulheres. Bom dia, doutora Carla. Bom dia. Doutora, quais são os problemas mais comuns, que atingem as mulheres? Existe uma diferença entre os problemas mais comuns de mulheres e homens? Existe sim, algumas doenças, são realmente atingem mais o sexo feminino, né, tem preferência por gênero que a gente fala, né, e aí atingem realmente mais a nossa as mulheres, né. Uhum. Algumas doenças especificamente têm essa preferência mesmo. Existem até um número menor de doenças com preferência pelo sexo masculino, mas sem dúvida nenhuma as doenças são mais prevalentes em mulheres. Entre elas, o que que a senhora destaca, doutora, entre essas doenças mais prevalentes em nós mulheres? Olha, eu destaco doenças que são muito importantes e muito corriqueiras no consultório, que muitas vezes podem passar despercebido, que são as alterações oculares secundárias às doenças autoimunes, por exemplo. A gente tem aí uma doença muito comum, né, só exemplificando mesmo, que é a síndrome de Sjögren, que é uma síndrome reumatológica muito comum em mulheres, que dá um olho muito seco e várias alterações oftalmológicas. Tem também a questão das tireoidopatias, que são as doenças de tireoide, que são muito comuns em mulheres e que impactam diretamente na saúde dos olhos. Então, assim, a gente pode destacar realmente esse tipo de alteração. Até alterações mais simples, o próprio olho seco, a prevalência de blefarites, tudo isso tem mais prevalência no sexo feminino, muito também por causa da questão hormonal, né, que influencia demais nessas doenças. E o diagnóstico, doutora, desse tipo de doença mais prevalente em nós mulheres, é mais difícil? É tranquilo? Depende muito da doença, né, que a gente tá falando. A gente, quando eu falo de doenças, a gente engloba tanto doenças mais complexas, como são aquelas doenças mesmo de alterações genéticas e tudo mais, até doenças mais simples, né. Então depende muito, depende muito. De um modo geral, as mulheres, elas são focadas no sentido da investigação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pede avaliação e investigação, que muitas vezes precisa ser multidisciplinar, né, precisa ser não só no oftalmo, mas outras especialidades, elas costumam fazer a investigação direitinho, volta retornos até que a gente feche o diagnóstico. Isso eu acho um ponto positivo, porque consegue dar seguimento realmente ao tratamento. Qual a recomendação da senhora pra gente, doutora? Então, assim, nós mulheres, nós temos alterações oftalmológicas, principalmente, eu vou destacar aqui, a partir de 40 anos de idade. Todo mundo, na verdade, tem uma perda de visão a partir de 40 anos para perto, mas as mulheres, nós temos um fator hormonal que acaba tendo uma queda dessa idade, que pode influenciar diretamente na saúde dos olhos. Então, a recomendação é realmente não deixar de ir ao oftalmologista. A recomendação é uma vez por ano, via de regra, mas em alguns casos precisa ser num tempo menor, né? Aí vai depender mesmo de cada paciente. Então, assim, meu conselho é que mulher que se ama, se cuida, então a gente realmente tem que se cuidar, porque se a gente não cuidar da gente, a gente não pode contar que ninguém vai fazer isso pela gente, né. Com certeza. Agradeço aqui doutora Carla Cordeiro, médica oftalmologista. Bom dia, doutora. E obrigada aí.